Mas em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação do Evangelho. Eu fiquei livre da boca de todos os leões. Eu quero falar sobre o depósito espiritual. Eu quero falar sobre os últimos momentos daquele que tem e exerce uma chamada. O imperador Nero decreta a morte de Paulo. Como que se sente um homem que está prestes a morrer triste, depressivo? Não. Paulo era chamado por Deus, chamado espiritual. E a chamada no sentido carnal. O povo escolheu a Saul. Jesus escolheu a Davi, é diferente. Olha para cá. Deus tinha escolhido a Saulo de Tarso. Estudou com Gamaliel, estava na morte de Estevão. No caminho de Damasco veio a conversão. Repreendeu a Pedro na cara. Passou por naufrágios. Paulo recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes Paulo foi açoitado com vara, uma vez apedrejado, uma noite, um dia Paulo passou, foi num abismo e não negou o Evangelho. Além das coisas exteriores que lhe oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Disse Paulo: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Eu estou resumindo. Paulo tinha subido ao terceiro céu e ele tinha algumas convicções. Qual é a sua convicção? O carro, a casa, o casamento? Você está com visão pequena. Por que muitos estão parando no meio da caminhada? Porque estão pensando somente nas coisas desta terra. Muitos estão parando porque o carro não chegou, muitos estão parando porque o casamento não chegou, muitos estão parando porque as empresas não chegou, porque hoje o evangelho que estão propagando é o evangelho das bênçãos materiais, não é das bênçãos espirituais e muito menos da salvação. Vem para a igreja, amanhã você vai estar andando de Camaro, vem para a igreja, amanhã você vai estar comprando um jatinho de 60, 70 milhões, vem para a igreja e amanhã Deus vai te dar um casamento, Deus vem para a igreja e amanhã você vai ter um canal de televisão, vem para a igreja. Querido, esta é a promessa que Ele me fez, a vida eterna. Deus dá essas coisas? Dá. Mas não se limita somente a isso, é muito pouco. Querido de todo o Brasil. Não tinha ninguém como Paulo, mas Paulo não perdeu o foco da sua salvação. Por que você tem parado? Por que você quer desistir? Porque as coisas não aconteceram, não foi da forma que você queria que acontecesse. Não coloca Jesus na parede, querido. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo não tinha ninguém com Paulo. Quero pensar que nesse exato momento ele só pensava em Alexandre Latueiro, Demas me desamparou, Alexandre Latueiro, ou seja, Emineu e Fileto também resistiram-se à verdade, mas Paulo não desistiu da sua chamada, da sua de fato vocação. Quero pensar que não tinha Lucas, não tinha Marcos, não tinha Onésiforo, e Paulo continuava doutrinando a Timóteo. Quando vires, traz a capa que deixou em Troade, em casa de capa e os livros. Paulo estava preocupado era com os livros. E você está preocupado com o quê? Paulo estava preocupado era com a sua vida espiritual. Você estava preocupado com o quê? O líder do Cássio disse: Paulo, acabou. Acabou. Para minha carne. Porque a minha alma vai se encontrar com Cristo no paraíso. A última palavra daquele que tem uma chamada: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esta é a promessa que Ele me fez, a vida eterna. Não sabeis que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas somente um leva o prêmio. Algumas coisas não aconteceram nessa terra, na vida de Paulo, mas o principal aconteceu. Ele está guardado no paraíso. Fique com essa palavra, querido. Não perca o foco. Não troque o sólido pelo artificial.
Deus abençoe. Fale conosco pelo WhatsApp 953-439692. Ministério de Jesus Templo Apostólico 7/7.